É urgente, é break news, é pra quebrar tudo e alegrar demais a sua sexta-feira. É pra começar bem o final de semana com essa notícia maravilhosa de que o presidente americano Donald Trump processou o Alexandre de Moraes de novo lá nos Estados Unidos. Mas desta vez foi muito pior para Alexandre de Moraes. O Trump quer punições e indenizações contra Moraes na pessoa física por ele praticar censura fora do Brasil. Eu já vou te mostrar essa notícia aqui estupenda, maravilhosa, mas antes eu só quero te dizer que no final eu vou te trazer uma surpresa muito bacana. Então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo que sextou, está bom demais, e depois eu vou te mostrar os pedidos de punições pesadíssimas contra Alexandre de Moraes. Pedro, eu vou te interromper, porque tem breaking news agora, informação do momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. É a atualização que chega agora, Pedro Duran. Reportagem de Caio Junqueira, que já está lá no site da CNN Brasil. Pois é, Carol, mais um capítulo nesse duelo internacional que trata sobre a responsabilização eventual daqueles que supostamente praticam censura no Brasil. O Rumble é uma plataforma basicamente de vídeos, né? Eles ficaram conhecidos por não usar os algoritmos de filtros naqueles conteúdos publicados. Eles já tinham essa movimentação em fevereiro, né? É uma das autoras do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. É um site muito parecido com o YouTube, o Rumble, né? Tanto que o visual do site, criado em 2013, ficou conhecido por não ter esses algoritmos que ajudam a fazer essa conexão. Então, uma notícia importante, mais uma ofensiva de americanos, ainda não do governo, mas de americanos, contra especificamente um juiz da Suprema Corte brasileira, Carol. É uma empresa que estamos falando, Trump Media, como o próprio nome indica, ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui indo para os detalhes da reportagem do Caio Junqueira, a Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. E aqui Caio Junqueira continua, que o documento cita o inquérito das fake news como instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente de uma abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Estou lendo aqui na íntegra a reportagem do Caio Junqueira. Gente, ordens secretas de censura extraterritorial fora do Brasil e secretas é o que a gente vê aqui, é aquilo com que a gente sofre todos os dias. Gente, o bambu vai gemer, o bambu já tá gemendo. Bora então entender esse novo processo do Trump, abrindo aqui a reportagem do Caio Junqueira na CNN, que você vai gostar demais. A gente vai mostrar para você, inclusive, as punições que foram pedidas contra Alexandre de Moraes. Olha aí. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. Quem diria que os abusos, as ilegalidades iam acabar se voltando contra o próprio Moraes a partir de ações dos Estados Unidos. Essa medida aqui é nova, ela é bombástica, e ela coloca pela primeira vez o próprio Moraes na berlinda com pedidos fortíssimos contra ele, pessoa física, que eu já vou te mostrar. Mas os fatos aqui não são novos. É simplesmente a mesma coisa que a gente vive há anos aqui, que constou inclusive na carta do Trump para o Moraes, em que o Departamento de Justiça do Trump deu uma aula de direito para o Moraes, em que ele disse, olha, a gente não vai se manifestar aqui, a gente, Estados Unidos, sobre a aplicação das decisões do Moraes no Brasil.
mas sim sobre decisões do Moraes, do Brasil, que violam o direito internacional, que querem ser aplicadas nos Estados Unidos, que violam acordos, tratados firmados por Brasil, por Estados Unidos, e decisões do Moraes que pretendem aplicar a lei brasileira para empresas e cidadãos americanos em território americano, como a Rumble. E o que diz a primeira emenda da Constituição americana que o Trump e a Rumble dizem que Moraes violou, hein? É simplesmente o trecho considerado mais importante da Constituição dos Estados Unidos. E não é à toa a primeira emenda, que diz que o Congresso não fará leis que restringam liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar a justiça. É uma grande consagração, essa primeira emenda, de várias liberdades fundamentais e que Moraes violou com as suas ordens de censura ilegais. Se essa explicação está te ajudando a entender esse processo, senta o dedo aí no like com força para que mais pessoas recebam essa análise, para mais gente ter um gostinho de justiça na boca. E agora vamos aqui ver quais foram as punições pesadíssimas que o Trump e a Rumble pediram nesse processo. E ainda tem depois a surpresa que eu prometi para vocês, que eu vou mostrar no final, hein? Olha aí comigo os pedidos, ó. Que declare as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui, inclusive, eles já conseguiram uma ordem parecida de uma juíza da Flórida no momento anterior, na primeira ação que moveram contra Alexandre de Moraes. Item 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e o Google, para remover o aplicativo Rumble das suas lojas nos Estados Unidos. Veja bem, tudo Estados Unidos. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão. Gente, essa aqui é a mais forte, porque atinge Moraes na pessoa física. E a indenização pode ser de milhões e milhões de dólares. Isso aqui, ó, Moraes não vai dormir com essa aí. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Responsabilidade pessoal. 6. Que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Gente, parece que o ministro Alexandre de Moraes ele vai provar do seu próprio veneno, podendo ser condenado e punido por juízes de outro país por todos os abusos e ilegalidades que ele comete diariamente. E agora, olha que sensacional. O Trump ele mencionou até o inquérito das fake news e o novo inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, que são usados como provas de que Moraes sim é censor e é autoritário. Olha aí, a ação também critica o inquérito das fake news aberto pela STF em 2019 e conduzido por Moraes, que é apontado no texto como um instrumento de perseguição política. O inquérito se expandiu para muito além de qualquer escopo investigativo legítimo, sendo usado para silenciar críticos do governo e da corte, afirma a empresa. Ordens judiciais sigilosas obrigam plataformas com sede nos Estados Unidos a banir usuários por alegações de discurso antidemocrático. É isso aí que a gente vê todos os dias. O caso Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos como parte da campanha contínua de censura e excesso de poder judicial do juiz Moraes. Ele se junta à crescente lista de dissidentes políticos. Eduardo se junta a uma crescente lista de perseguidos políticos, diz o documento. Olha, gente, se tem uma coisa que o Trump já provou ser em toda a sua vida e carreira e história, é bom de briga. E essa briga aqui vai ser incrível de acompanhar. E você já sabe, eu vou trazer todas as novidades para você aqui, quentinhas no canal. E agora a surpresa que eu prometi para vocês. Nessa sexta-feira, hoje, eu vou viajar para um retiro cristão espiritual e por isso eu não vou poder gravar vídeos aqui para o canal no domingo, no sábado. Mas calma que nesse sábado, nesse domingo, vocês vão ter uma surpresa. Vocês não vão ficar desamparados na busca aqui de informações e análises. O canal vai sofrer um verdadeiro golpe de Estado. Legítimo aí do tipo do 8 de janeiro, né? Sem armas, com direito a dar água para os convidados. E o canal vai ser então tomado por dois amigos muito queridos, muito competentes, que vocês gostam muito, que vão trazer análises quentíssimas para vocês. Quero ver quem que vai adivinhar aí nos comentários quem são os dois convidados que a gente chamou para ter essa contato aí especial, trazer análises especiais para vocês no final de semana. Conta aí para mim nos comentários quem que você acha que é. Curte o conteúdo, se inscreve no canal se você não está aqui ainda. Aqui é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada que acontece por aqui.
Um grande abraço e até o próximo vídeo, que hoje é sexta-feira, tá quente. Urgente! Moraes vai investigar você, sim, você, por ser de direita e por apoiar Carla Zambelli. Nesse nosso encontro com justiça, feito a partir de uma Curitiba que tá fria e chuvosa no dia de hoje, eu vou te mostrar uma das maiores loucuras que Alexandre de Moraes já fez na sua vida. E olha que foram muitas, viu? Algo tão alheio, mas tão estranho ao direito que chega a ser surreal comentar isso aqui. E no final eu vou te contar qual que é a razão oculta dessa nova decisão do Moraes, dessa nova investigação contra Carla Zambelli. O que foi que aconteceu, Deltan? Acompanhe comigo aqui essa manchete da Gazeta do Povo. Moraes abre novo inquérito contra Zambelli e exige dados de quem doou Pix para a deputada. Dados de quem doou? Agora quem apoia a Zambelli virou criminoso também. Qual que é o crime para a pessoa ter o seu sigilo devassado para virar alvo, hein? Gente, você achou ruim? Calma, é muito pior do que isso. Mas bora entender o porquê desse novo inquérito. Moraes escreveu na sua decisão, dá uma olhadinha aqui, na página 8 da decisão, que a Zambelli deu uma entrevista em que ela disse o seguinte, que está revendo o plano original de se mudar para a Itália e cogita agora permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo político ao governo Donald Trump. E aí o Moraes diz que isso reforça, como destacado, o intuito de adotar o mesmo modus operandi utilizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para a prática de condutas ilícitas. É o que o Moraes disse. Com base nisso aí, o Moraes agora abriu esse inquérito para investigar a Zambelli pelos mesmos crimes que ele usa para investigar o Eduardo Bolsonaro. Supostos crimes, ou melhor, fantasiosos crimes. Coação no curso do processo e obstrução das investigações. E isso tem uma razão oculta, que eu vou te dizer qual que é lá no final. Agora olha comigo o que o Moraes ordenou para a PF nessa decisão. Olha aqui, primeiro, o monitoramento e a preservação de conteúdo postado nas redes sociais de Carla Zambelli e Salgado de Oliveira ou de terceiros com ela relacionados, que guarde pertinência com esta investigação. O quê? Oi? O que é, hein? Em primeiro lugar, se o Moraes ele mandou bloquear todas as redes sociais, não só da Carla Zambelli, mas também da mãe dela, do filho dela, então a PF vai monitorar o quê? Vai monitorar outras contas que a Zambelli, porventura, abra lá no exterior? Mas qual que é o poder, a jurisdição que o Moraes tem para fazer isso em relação a uma pessoa que está fora do país, abre uma conta no exterior? É justamente o tipo de invasão à soberania de outros países que os Estados Unidos usaram para detonar o Moraes naquela carta do Trump para o Moraes. É justamente o tipo de abuso que pode fazer os Estados Unidos sancionarem o Moraes. Então vai, Moraes, vai em frente nisso aí, viu? Mas aí, gente, fica pior. Monitorar terceiros, outras pessoas relacionadas à Carla Zambelli? Quer dizer então que eu, você, outros deputados, políticos de direita, pessoas comuns de direita que façam postagens nas redes sociais em apoio a Zambelli, esse vídeo meu aqui, ou então criticando abusos de Moraes nesse caso, como esse vídeo de novo, nós vamos ser todos nós monitorados? Ou talvez até investigados? A investigação vai ser em cima de pessoas e não de fatos criminosos? Gente, isso aqui é a consolidação da destruição do devido processo legal, da democracia, do Estado de Direito, do Império da Lei, do sistema acusatório. E falando nisso, o Moraes mandou abrir o inquérito de ofício, por iniciativa própria, algo absolutamente ilegal. Isso fere o princípio acusatório, que está previsto na Constituição e na nossa legislação processual penal. A investigação criminal ela é de responsabilidade da polícia, do Ministério Público. Ah, mas não no caso de Moraes, né? Ele é o xerife não só do Brasil, se pretende ser o xerife do mundo, até que um xerifão coloque ele no seu lugar. Além de agora, gente, todos nós sermos investigados e monitorados pela PF do Xandão, porque agora nós estamos fazendo posts nas redes sociais sobre a Zambelli, Moraes foi além. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha o que ele mandou ao Banco Central para que informe detalhadamente os valores e os remetentes de Pix para Carla Zambelli nos últimos 30 dias. Não é possível isso. Não é possível, gente. Qual é o crime, Moraes? Qual é o crime dessas pessoas? Essas pessoas elas estavam proibidas por lei de doar dinheiro para Zambelli nos últimos 30 dias? Absolutamente ninguém
Nenhum dos apoiadores da Zambelli sabiam que ela sairia do país. Ninguém é vidente, Moraes. Ninguém tem bola de cristal. Não tem ilícito, não tem crime. As doações para Zambelli eram para ajudar ela a pagar multas judiciais, não para financiar crimes, muito menos fuga. Ninguém sabia dos planos dela. Isso aqui é um abuso gigantesco e mais, é uma violação do sigilo bancário das pessoas, um direito constitucionalmente garantido que só pode ser excepcionado em situações graves em que seja comprovada a necessidade para investigar crimes relacionados a essas pessoas. E Moraes sequer fundamentou essa quebra de sigilo bancário. A Constituição obriga toda decisão judicial a ser fundamentada, sob pena no mínimo de nulidade, no mínimo é nula. Moraes está quebrando o sigilo bancário de centenas, talvez milhares de pessoas. Gente, o Brasil acabou. Acabou. Não tem, isso aí é inconcebível. E eu quero te contar agora qual que é a razão secreta da abertura desse novo inquérito. Na análise que eu postei ontem aqui no canal, falando sobre a decisão que decretou a prisão preventiva da Carla Zambelli, eu mostrei para vocês como que o Moraes ele não consegue indicar e nem dizer qual que é o crime que a Zambelli estaria cometendo em flagrante nas redes sociais dela. Ele só fala de condutas que são não crimes, condutas que estão longe de ser crime. Ele fala de descredibilizar as instituições, como se a crítica fosse punida como um crime no Brasil. Eu mostrei também para vocês que a decisão é inconstitucional, essa decisão de prisão da Zambelli, porque a Constituição não permite a prisão de um parlamentar, a não ser em casos de flagrante de crime inafiançável. E aí, tá aí, gente, agora. O que aconteceu? O Moraes abriu esse novo inquérito agora para quê? Para cobrir a sua cagada. E aqui eu tô usando as palavras que o PGR usou nos depoimentos da ação do golpe em relação ao que ele tinha feito ali num determinado momento. Ele quer, Moraes, cobrir a sua própria cagada, quer esconder, quer corrigir a sua cagada e afirmar agora que a Zambelli está cometendo crimes de coação e de obstrução da justiça e que ela está cometendo isso em flagrante e perpétuo. Tudo para poder justificar a ordem inconstitucional e ilegal de prisão dele. O que não tem nada a ver, porque fugir não é crime. Fugir não é crime de obstrução. Fugir em si não é o crime. Não é um crime no Brasil fugir. Além disso, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos não é criminoso. E nem há evidências de que a Zambelli está fazendo a mesma coisa que ele. Então, vocês têm noção aí do tamanho dos absurdos do Moraes, do castelo de cartas que ele constrói para justificar aquilo que dá na telha dele? Mas tem uma outra razão secreta ainda para esse inquérito. Com essa ordem de mandar a PF monitorar as redes de pessoas relacionadas a Zambelli e de quebrar o sigilo bancário de quem doou Pix para Zambelli, o Moraes claramente quer intimidar os brasileiros a não apoiarem mais nenhum político de direita que seja perseguido por ele e pelo STF. Se apoiar, seja pelas redes sociais, seja com o Pix, você também vai ser investigado, você pode terminar em cana, vai entrar por inquérito. É isso que o Moraes está fazendo, uma tentativa abusadora, autoritária, diabólica de intimidação. Mas nós não vamos nos deixar intimidar. Nada disso é crime. Mas o STF não tem nem capacidade operacional para ir atrás de milhares de pessoas, ainda que ele quisesse inventar crime onde não existe. A gente responde por o que a gente faz ou não faz, ponto. E mais, nós precisamos permanecer vigilantes e firmes na luta pelas nossas liberdades. E é por isso que eu quero encerrar esse vídeo com chave de ouro, agradecendo aqueles que tornam esses vídeos gratuitos viáveis. A nossa luta pelas liberdades que apoiam isso. Vocês todos e a nossa patrocinadora do canal, a Gazeta do Povo, que nos dá um ambiente para que a gente possa entrar lá no site da Gazeta e estar bem informado para não nos deixar enganar por essas narrativas do sistema. A Gazeta ela defende as liberdades, a crítica, ela defende a possibilidade de a gente falar, ela é contra a regulação das redes sociais que está acontecendo no STF. A Gazeta ela critica duramente todos os abusos de Moraes e ela compartilha dos nossos valores cristãos e conservadores. Ela não se submete aos donos do poder e nem à ideologia da esquerda woke. A Gazeta ela não recebe R$1 de verba do governo federal. Ela só sobrevive com a sua e com a minha ajuda, com as assinaturas, e já foi até censurada pelo Moraes em 2022. E a Gazeta liberou aqui, para você que é inscrito no canal, um super desconto na assinatura, que de R$27,90 vai sair por apenas, presta atenção que isso é ridículo,
R$1,90 por mês. Alguém faz a conta aí pra mim, coloca nos comentários quantos centavos isso aí dá por dia. É ridículo, gente. Ridículo. R$27,90 por mês vai sair por R$1,90. R$1,90 por mês. Isso nos 6 primeiros meses, mas você cancela quando quiser. Vê 1 mês, 2 meses, não gostou? Cara, cancela. Mas eu tenho certeza que você não vai cancelar, como eu, vai gostar e vai apoiar esse jornal. Olha, onde que você acha um desconto assim? R$27,90 por R$1,90 é um desconto aí de 95% do preço e cancela quando quiser. Eu tenho certeza que você não vai cancelar porque você vai gostar e vai querer apoiar esse jornalismo de qualidade, de valores cristãos e conservadores. Tenho segurança absoluta disso e hoje eu tenho um artigo novo, quentinho, saindo lá na Gazeta, em que eu explico o que estão fazendo com Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, o que realmente tinha contra ele e o que não tinha contra ele. E você vai entender ainda melhor como o sistema de perseguição funciona. Como diz lá o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Você vai entender um pouco melhor isso. Então assiste agora aí, acessa agora, quer dizer, gazetadopovo.com.br/Deltan e já confere o meu artigo que vai sair fresquinho daqui a alguns minutos lá na Gazeta. E você também pode usar o QR Code que eu vou deixar aqui na tela para facilitar a tua vida, para você mirar com o seu celular e ser direcionado para a página de assinaturas. Vou também deixar o link aí na descrição do vídeo para facilitar e vou repetir aqui para finalizar, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo para nós todos o jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. Nós nos vemos lá. Um grande abraço.